Glória a Deus, irmãos. Nós hoje daremos continuidade à série que nós começamos na semana passada. Jesus está voltando. Quem estava domingo passado, levanta a mão para eu te ver. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que você foi abençoado. Se você não ouviu a palavra, ou se você deseja ouvi-la novamente, está no nosso canal no YouTube, assim como a de hoje também estará. E nessa série eu quero propor à igreja a de fato nós percebermos qual é o espírito que nós devemos ter com relação a esse assunto. Sabe o que é interessante? Quando se fala sobre escatologia, eu tinha falado para você na semana passada que escatologia é o estudo do fim dos tempos. E quando se fala sobre escatologia, até mesmo no meio cristão, existem muitas linhas doutrinárias e teológicas que se divergem sobre muitos pontos escatológicos. Muitos cristãos divergem na narrativa a respeito de quando será o arrebatamento, se antes ou depois da grande tribulação, se o milênio é literal ou se o milênio é simbólico. Então nós temos muitas divisões dentro da cristandade na maneira de interpretar todos esses fatos. Nessa série eu não vou me deter de maneira específica sobre esses posicionamentos ou sobre aquele que eu acredito. Farei em outros momentos, em outras ocasiões, até porque eu amo falar sobre esse assunto. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi que a primeira coisa que eu preciso de ministrar para a igreja, quando nós introduzimos esse assunto escatologia no meio da igreja, não é simplesmente apenas uma visão X ou uma visão Y, mas o que eu quero, a minha motivação é que você seja despertado a saber a maneira como você deve encarar esse assunto. Você tem que ser despertado de que esse assunto não é para produzir no meio da igreja vãs discussões, mas esse assunto é para produzir no seu coração uma postura de temor, uma postura de reverência ao Senhor. Você sabe que eu sempre gosto de falar uma frase, porque muitas vezes, com certeza, eu acredito que a maioria, se não todos que aqui estão, já ouviram uma expressão que as pessoas falam: nós precisamos voltar ao primeiro amor. E glória a Deus por essa expressão, é uma expressão bíblica, é uma expressão correta. Então muito se diz a respeito do primeiro amor. E, enfim, nós podemos também em outras ocasiões falar aquilo que acreditamos ser esse primeiro amor, mas o fato é que eu acredito que temas como esse, a respeito da volta de Jesus, é um tema poderoso para trazer sobre nós a revelação de que um cristão genuíno, ele não anda apenas com o primeiro amor, mas além de andar com o primeiro amor, além de você possuir o amor dos primeiros dias, olha aqui para mim, você precisa de ter o seu coração tomado pelo temor dos últimos dias. Diga assim: no meu coração, toda a igreja diga: no meu coração, sempre deve haver o amor dos primeiros dias e o temor dos últimos dias. Olha, eu não sei você, mas quando eu paro para meditar acerca do quão breve é a nossa vida, do quão próximo está a volta de Jesus, tudo isso gera um santo temor no meu coração. E eu faço questão de mencionar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós falamos de temor, nós não estamos falando de medo. Você não precisa ter medo de Deus. Ter temor é diferente do que ter medo. Por exemplo, você sabe, o homem que eu mais respeito na terra é o meu pai. O meu pai é a pessoa que eu mais respeito na terra. E eu posso contar algo para vocês, eu sempre cresci com temor ao meu pai. Agora, você me pergunta: Vinícius, você morria de medo do seu pai? Não, eu não tenho medo nenhum do meu pai, eu tenho temor. Sabe por quê? Porque temor nos fala de um santo respeito. Eu nunca falei com meu pai como sendo um amiguinho. Sabe, meu pai, ele é alguém que, de fato, nós temos muita intimidade, mas ele não é meu amiguinho, ele é o meu pai.
Você consegue entender a diferença? Eu não serei um amiguinho das minhas filhas, eu serei o pai delas. Por mais que eu nunca tive medo dele, porque quando eu olho para ele, eu vejo amor, eu vejo graça. Quando eu estou com, você sabe, a presença do meu pai me faz querer estar cada vez mais próximo dele. Então eu não tenho medo dele, mas eu, por não ter medo, isso não quer dizer que eu não tenho respeito. Eu faço questão de ensinar isso para você, porque você precisa entender, que quando eu falo para que você tenha temor de Deus, não é para que você tenha medo de Deus, não. Nunca, em nenhuma ocasião, nós corremos de Deus. Acredite em mim, as pessoas que têm medo de alguma coisa, elas sempre vão fugir daquilo que elas possuem medo. O medo te faz fugir, o medo te afasta. Nós nunca devemos ter medo de Deus, porque em ocasião nenhuma, não importa, até mesmo, talvez, o quão ruim seja o pecado que você tenha cometido, você nunca deve correr de Deus, você sempre deve correr para Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, você corre para Deus, você não tem medo de Deus, mas você tem temor de ser encontrado fiel, temor de ser submisso à palavra, temor de fazer a vontade de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E com certeza, irmãos, compartilharmos a respeito dos últimos dias nos gera temor. E como vocês já me ouviram dizer, e eu sempre falarei até o final da minha vida, que é muito intrigante o comentário que Salomão faz no livro de Eclesiastes, até porque você percebe que o livro de Eclesiastes foi escrito no final da vida dele. No final da vida dele, ele escreve: olha, é melhor você ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Em outras palavras, é melhor você ir para o velório do que você ir para a festa. E aí ele conclui dizendo, porque nela, na casa onde há luto, se vê o fim de todos os homens. Em outras palavras, todas as pessoas quando estão na festa, não param para pensar a respeito do dia seguinte. O lema de uma festa é você curtir a doidada daquele momento, sem pensar nas consequências. O problema é que sempre a consequência virá. Mas não, você sabe, eu sou pastor, acredite em mim, eu prego em festas. Isso é muito legal, tem muita gente que ama tanto o Senhor, que até na festa de aniversário fala: pastor, você podia dar uma palavrinha. Que maravilha, você pedir para o pastor dar uma palavrinha, tudo que o pastor mais ama fazer. Então, você sabe, a gente prega em tudo quanto é lugar. Eu estou no culto, eu prego, eu vou fazer um casamento, eu prego, é aniversário de alguém, eu prego. Agora, sabe o que é interessante? Você sabe qual que é o lugar que eu prego, que as pessoas mais prestam atenção? No velório. No velório, parece que eu estou pregando na minha igreja. É um ambiente de reverência. Por quê, meu filho, filha? Porque lá no velório, está todo mundo pensando no dia seguinte. É o contrário da festa. Agora, por quê? Porque obviamente as pessoas estão associando ali o velório com a morte. É aquela velha história, né? Todo mundo só tem certeza de uma coisa na vida, que um dia vai falecer. Então quando vê alguém, né, que conhecia falecendo, fala: vixe, algum momento vai ser o meu momento, então eu tenho que estar pronto. Agora, imagina se nós formos a geração escolhida para não passar pela morte. Olha só, meia dúzia de pessoas que entenderam o que eu falei. Imagina se nós formos a geração escolhida que não precisará passar pela morte. Imagina se nós chegarmos lá no céu e conversarmos com Davi, com Abraão, com Pedro, com Paulo, cada um falando um momento louco, histórico que ele viveu, e nós chegando lá falando assim: rapaz, e nós que fomos a geração arrebatada? E nós que fomos a geração que nós fomos a igreja que foi tomada pelo Senhor nos ares? Ah, irmãos, imagina se a nossa geração for a geração que verá a volta de Jesus. Então é o seguinte, você não tem que estar pronto apenas para morrer, você precisa estar pronto também para a volta de Jesus. É por isso que isso gera temor no nosso coração. Sabe por quê? Porque, em outras palavras, o que eu quero após essa série de ministrações é que você repense a sua vida, que você reestabeleça
as suas prioridades, que você avalie o que tem tomado seu coração. Oh, meu irmão, se nós queremos experimentar de um santo e genuíno avivamento, as nossas prioridades são reestabelecidas. Existem algumas coisas que tomam o nosso coração que vão ser encaixadas. Oh, meu Deus. Irmãos, como eu sinto alegria em dizer isso, porque o Senhor deseja edificar uma igreja que está completamente apaixonada por Ele. E olha aqui para mim, quando você está apaixonado por alguém, sabe qual que é a maior característica de uma pessoa apaixonada? É que não existem limites para uma pessoa apaixonada. Meu pai ficava encabulado, porque eu cruzava a cidade para ver a Érica. A Érica morava lá onde Goiânia começou, e eu morava, Goiânia já tinha acabado e tinha virado Aparecida. Mas todo dia, eu cruzava a cidade só para olhar aqueles olhos verdes. Sabe por quê, meu filho e minha filha? Porque se você está apaixonado, não tem distância que te segure. Olha aqui para mim, hoje eu quero te apresentar um noivo. A noiva precisa estar apaixonada pelo noivo. Sabe o que que, por exemplo, em cursos de casais nós ensinamos a respeito de um casal se apaixonar novamente pelo seu cônjuge, sim ou não? Porque a paixão sempre deve estar aquecida. E eu digo para você, igreja do Senhor, você é uma noiva. A noiva tem que viver apaixonada. E se a noiva vive apaixonada, meu amigo, a noiva não tem outra prioridade na vida, senão Ele. Você sabe quais são as igrejas que usufruem, participam do avivamento? Aquelas igrejas que são marcadas por um povo completamente entregue a Deus, por um povo completamente consagrado a Deus, por um povo que não quer saber de outra coisa, não quer saber das coisas do mundo, ou das coisas terrenas, querem saber das coisas celestiais. Querem saber das coisas do reino, e se necessário for, eu morrerei pregando essa mensagem. Olha, irmãos, e projeta para mim, por gentileza, a carta de João, carta na realidade do Senhor à igreja de Sardes, que João relatou no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 3, Apocalipse 3. João escreve aquilo que o Senhor havia dito ao anjo da igreja em Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha aqui, família, lembra o que você tem recebido daqui e o que você tem ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Eu sempre costumo dizer que é o seguinte: sabe o que significa essa expressão virei como ladrão? É pelo fato de que, como em outros textos bíblicos nós vemos, que ninguém sabe o dia nem a hora. Por exemplo, você que está aqui, com certeza você fez uma coisa que foi a última coisa que você fez quando você saiu da sua casa. Você trancou a porta da sua casa. Você trancou a porta da sua casa para vir para cá. E minha pergunta para você é: por que você trancou a porta da sua casa? Você trancou porque você está pronto para a chegada do ladrão. Ou seja, caso o ladrão chegue até a sua casa agora, enquanto você está aqui, o ladrão não encontrará a casa aberta para ele roubar. O ladrão encontrará a casa trancada. Ou seja, você está pronto para a chegada do ladrão. Quantos estão aqui comigo? Sabe o que é interessante? Talvez eu te pergunto: filho, sua casa foi assaltada ontem? Pode ser que você vire para mim e fale assim: não, minha casa não foi assaltada ontem. Deixa eu te fazer outra pergunta: sua casa foi assaltada na semana passada? Você fala: não, não foi. E ano passado, né, você foi roubado? Não, também não. E nos últimos 5 anos também não. Nossa, então se não foi ladrão na sua casa ontem, se não foi semana passada, se não foi no ano passado, se não foi um ladrão na sua casa na última década, você é tão bobo de continuar trancando a casa? Alguém raciocina dessa maneira? Porque o fato do ladrão não ter chegado ontem, semana passada, o ano passado ou na década passada, não quer dizer que ele não vai chegar hoje ou amanhã. Preste atenção,
aqui nessa terra, nós vivemos prontos para a chegada do ladrão. Você sempre tranca sua casa e tranca seu carro. Mas olha aqui para mim, um dia o Senhor Jesus virá. Mas para algumas pessoas Ele virá como um ladrão. Algumas pessoas não estarão preparados para a chegada dEle. Mas que nós, como família Emaús, sejamos encontrados como aqueles que estão esperando a chegada dEle. Que a minha casa e a sua casa esteja pronta. Meu irmão, profeticamente eu quero dar um brado aqui nessa noite. Arrume as suas malas, porque o rei está voltando. Não espere para amanhã. Arrependa hoje se necessário for. Ajuste hoje a sua vida. Se existe uma duplicidade no seu caráter, arrependa hoje, meu irmão. Entregue a sua vida ao Senhor hoje. Fique pronto, sede sóbrios e vigilantes. Arrume as suas malas. Daniel capítulo 9. Eu quero mostrar duas coisas para vocês nesse momento. Antes de Daniel capítulo 9, só para testificar ainda esse espírito, sentindo o meu espírito, projeta Lucas 21, 34. Semana passada eu li um versículo em Lucas 21, quero ler outro. Lucas 21, 34. Olha o que Jesus está falando. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha, meu irmão, essa é uma exortação do nosso Jesus Cristo. Cautelai-vos. Não deixe que o seu coração seja tomado. Aqui fala pelas orgias, pela embriaguez, pelas preocupações desse mundo. Cuidado com os exageros da vida, com os exageros dos prazeres, para que aquele dia não te pegue de surpresa. Mas pode voltar para Daniel capítulo 9. Eu quero contar uma história para você que aconteceu em Daniel capítulo 9. Depois eu quero explanar a respeito de uma profecia sobre o fim. Em Daniel capítulo 9, nós temos aqui uma cena. A palavra do Senhor diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Igreja, conecta comigo que agora o mar de revelação vai descer sobre esse lugar. Olha aqui para mim, Daniel capítulo 9. O profeta Daniel era um profeta que profetizou durante o exílio babilônico. Você sabe que quando nós olhamos para todos os profetas do Antigo Testamento, nós temos então profetas pré-exílicos, profetas exílicos e profetas pós-exílicos. Os profetas pré-exílicos foram aqueles profetas que profetizaram antes do exílio babilônico. Os profetas pós-exílicos foram aqueles profetas que profetizaram depois dos 70 anos que a nação do Senhor foi exilada no Império Babilônico. Mas os profetas exílicos foram aqueles profetas que profetizaram durante o tempo do exílio babilônico. Quem é Daniel? Aqui o texto, e na realidade desde o capítulo 1 de Daniel, você percebe com muita clareza e obviedade que a narração do livro de Daniel encontra-se na Babilônia. Ou seja, Daniel é um profeta exílico, ele estava ali no cativeiro babilônico. Você lembra da história que o povo de Deus, por 490 anos, não havia obedecido o mandamento do Senhor, que o Senhor havia dado a Moisés, e descrito no livro de Deuteronômio, a respeito do ano sabático, de que a cada 7 anos, no 7º ano então, o povo deveria descansar, e descansar a terra.
não deveria plantar nada. Por isso, um ano antes, o sexto ano, seria o ano da bênção tríplice, porque eles iriam colher para aquele ano, colher para o ano seguinte, que eles não deveriam plantar, porque era o ano sabático, e colher também para o primeiro ano do novo ciclo, que seria o ano onde eles plantariam tudo de novo. Então, se iam começar a plantar, não ia colher naquele ano. Então, colhia 3 vezes mais no sexto, a bênção tríplice, porque valeria para o sexto ano, para o sétimo ano e para o oitavo ou primeiro ano de um novo ciclo. Agora, o que aconteceu? Por 490 anos, diga comigo, 490 anos, o povo de Deus desobedeceu o mandamento de guardar o ano sabático. Como o povo de Deus desobedeceu o mandamento de guardar o ano sabático, Deus então permitiu que a nação de Israel, completamente, o reino do norte e o reino do sul, fossem levados, saíssem ali da sua terra e levados presos, cativos no Império Babilônico. E o tanto que o Senhor é perfeito. Por que esse povo ficou lá cativo por 70 anos? Porque como o povo desobedeceu a lei do ano sabático por 490 anos, se você fizer uma conta de quantos anos sabáticos foram desobedecidos em 490, se você sabe que o ano sabático é de 7 em 7, e eles desobedeceram por um total de 490, basta você dividir 490 por 7. Você então percebe que 70 anos sabáticos foram negligenciados. Então o que é que Deus faz? Deus pega o povo, e Deus então coloca o povo lá como prisioneiros do Império Babilônico. Agora, o que foi interessante aqui? Que o próprio profeta Jeremias, que foi então um profeta pré-exílico, ele já tinha declarado que o exílio babilônico iria durar exatamente 70 anos. E aí o que acontece? Daniel então aqui no capítulo 9, ele estava lendo o profeta Jeremias. E quando Daniel então estava lendo o profeta Jeremias, Daniel percebe que o exílio realmente só duraria 70 anos. Irmãos, esse é um capítulo que vai narrar a oração de Daniel. Daniel era profeta, Daniel percebeu, Daniel discerniu o sinal dos tempos, e ele pensou, olha, o exílio então está quase acabando. Mas por outro lado, Daniel não percebia uma movimentação muito grande no povo de Deus, pelo fim do exílio. Mas é claro que Deus mesmo iria realizar toda a movimentação, porque como está descrito no capítulo 2 do livro de Neemias, 70 anos após eles serem levados cativos, o povo foi liberto desse cativeiro. Mas, volta para cá, a história aqui é a seguinte, no momento que Daniel está aqui no capítulo 9, lendo o profeta Jeremias, percebendo então que o cativeiro está acabando, Daniel, ele faz uma pergunta para o Senhor, Senhor, me mostra Senhor, me mostra o que vai ser do seu povo, me mostra o que vai ser da nação, me mostra a respeito do futuro da nação. Sabe o que é interessante? É que Daniel, mal ele sabia, mas que naquele momento, ele receberia uma visão, uma instrução do anjo Gabriel, não apenas sobre os próximos anos, mas mal ele sabia que nesse capítulo, ele receberia uma visão, que também, além de falar a respeito dos próximos anos da nação, também falaria a respeito do final dos tempos. E então lá no verso 20, pode descer, nós temos então esse contexto, aonde está escrito, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, aqui é o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, e ele queria instruir-me, e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim. Olha só, no princípio das tuas súplicas, sabe o que é isso? No começo da sua oração, você orou, Daniel, o Senhor decidiu responder a sua oração, e como o Senhor respondeu a sua oração, Ele me trouxe aqui, e Ele diz então, e eu vim para declarar, porque és muito amado, considera pois a coisa
E Daniel, presta atenção, entende a visão. Olha aqui para mim, eu tenho uma boa notícia para você. Aqui está escrito que Daniel era um filho muito amado. Você é um filho muito amado de Deus. E para aqueles que são filhos amados, existe uma revelação que virá do céu para você. O Senhor vai descortinar, o Senhor vai abrir, o Senhor vai revelar, o Senhor vai mostrar para você coisas que outros não enxergam, porque você é um filho muito amado de Deus. Quantos estão comigo? Dêem glória a Deus. E nesse momento então começa aquilo que a história, obviamente relatada nesse capítulo, nos ensina a respeito das 70 semanas do profeta Daniel. Sabe o que é interessante? O livro de Daniel, para os estudiosos, é conhecido como o Apocalipse dos judeus. Diga comigo, Apocalipse dos judeus. Por quê? Porque de todo o Antigo Testamento, o livro de Daniel é o livro mais escatológico do Antigo Testamento. Então, obviamente, para todos aqueles que viveram no período onde não se tinha o Novo Testamento, a carga profética escatológica mais profunda da palavra de Deus até então conhecida, o Antigo Testamento, era o livro do profeta Daniel. E as 70 semanas é uma profecia escatológica, até porque eu vou te mostrar o exato cumprimento das 69 primeiras semanas. E então só nos mostra que existe ainda uma semana a ser vivida, para que se complete as 70 semanas. A palavra do Senhor diz, verso 24, vem comigo igreja, senta à direita, aperta o cinto, porque nós vamos decolar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quantas semanas? Você sabe, o interessante é que aqui, Daniel não está falando de semanas de dias, Daniel está falando de semanas de anos. Diga comigo, semanas de anos. Ou seja, se uma semana de dias, quantos dias possui uma semana de dias? 7. Quantos anos então possui uma semana de anos? 7 anos. Então presta atenção. Se Daniel está falando aqui de semana de anos, e são 70 semanas de anos, na realidade então, Daniel está falando de um período de 490 anos. 70 vezes 7. E então a palavra do Senhor diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Ou seja, quando essas 70 semanas se findarem, a transgressão será cessada. Quando essas 70 semanas acabarem, o que vai acontecer? Para dar fim aos pecados. Ainda tem pecado hoje, sim ou não? Porque as 70 semanas não acabaram. Para expiar a iniquidade, ainda tem iniquidades hoje, sim ou não? Porque as 70 semanas não acabaram. E olha só, e quando essas 70 semanas acabarem, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Verso 25, Gabriel continua falando para Daniel, sabe e entende. Olha só. Agora você vem comigo, desde a saída da ordem, diga comigo, saída da ordem. Que saída da ordem é essa? Vamos para o contexto do capítulo? Lá no verso 1 desse capítulo, Daniel estava lendo Jeremias, e estava então percebendo que o tempo do exílio estava acabando. Porque Jeremias já tinha falado, o tempo do exílio será exatamente 70 anos. E nós sabemos disso por toda a introdução que eu fiz para você, de que foram exatamente o número de anos sabáticos que não foram cumpridos. Então o Senhor só permitiu o exílio para que a terra descansasse. Então, literalmente, o exílio só duraria 70 anos. Então, nesse contexto, o que significa então o que significa então a saída da ordem? Ou seja, é uma ordem que viria daquele contexto, permitindo então a volta, permitindo então o retorno à nação de Israel. Para quê? Para restaurar, para edificar Jerusalém. Porque olha só, durante o exílio,
a nação estava desocupada, Jerusalém estava desocupada, estava tudo acabado, perdido. Mas o anjo Gabriel virou para Daniel e falou assim: Daniel, você vai começar a contar os tempos, quando sair a ordem da restauração de Jerusalém. E aí o que ele fala? Depois disso, olha só, até ao ungido, ungido com U maiúsculo, ao príncipe com P maiúsculo. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem que é ungido com U maiúsculo? Quem que é o príncipe com P maiúsculo? Jesus. Então olha só, Daniel, até esse momento, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Irmãos, olha o quanto a profecia do Senhor se cumpriu. Você sabe, está registrado no capítulo 2 do livro de Neemias, até porque você sabe que tanto Esdras quanto Neemias foram homens de Deus que o Senhor levantou nesse processo, no processo do retorno à nação, no processo então pós-exílico. Mesmo eles estando ali nos livros históricos, foram homens que atuaram nesse momento de saída do cativeiro e de reconstrução, tanto do ponto de vista civil, por isso se tem-se a reconstrução dos muros, quanto também do ponto de vista espiritual, moral, que é a reconstrução, obviamente, de toda a fé do povo judaico, do povo judeu. Ou seja, aqui você percebe então, que de maneira muito clara Gabriel falou: você vai contar primeiro 7 semanas, da saída, da ordem da saída, até a restauração de Jerusalém. Depois disso, você vai contar, ou seja, você percebe que ele separa. E aí por conta dessa explanação, você percebe então, que esses 70 anos, que o anjo Gabriel disse para Daniel, eles são separados em 3 grupos de anos. Qual que é o primeiro grupo de anos? O primeiro grupo, de semanas. Primeiro grupo de semanas, as 7 primeiras semanas. Segundo grupo de semanas, as 62 semanas. E se você perceber, 7 mais 62 é igual a 69. Quer dizer que existe então um terceiro grupo de semanas, que contempla apenas uma semana. 7 semanas, 62 semanas, e para completar as 70, uma semana. Agora, eu te disse que essas semanas são semanas de dias, sim ou não? São semanas de anos. O que é importante ser ressaltado aqui, para que de fato a palavra de Deus seja testificada como a verdade, é que esses anos aqui são anos lunares, não são anos solares. Você sabe, para os judeus, os anos são lunares. É por isso que o ano judaico possui exatamente 360 dias. Por quê? Porque todos os 12 meses do ano lunar possuem 30 dias. Para nós temos meses com 30, temos meses com 31, e tem fevereiro que tem 28, e ainda no ano bissexto tem 29. Sim ou não? Porque o nosso ano é solar. Para o judeu, o ano é lunar. Então são exatamente 12 meses de 30 dias. Toda essa conta aqui de anos, são de anos lunares. Então cada ano aqui, dessa semana, são anos com exatamente 360 dias. Os irmãos estão comigo? Agora, sabe o que é poderoso? Neemias capítulo 2, o rei Artaxerxes libera o decreto para Neemias, com a permissão da volta à nação de Israel. Porque exatamente 70 anos, o rei Artaxerxes então libera a volta. Agora, para que se cumprisse a profecia, um milagre aconteceu. Irmãos, exatamente 49 anos, diga comigo, 49 anos. Exatamente 49 anos após Neemias capítulo 2, o rei Artaxerxes liberar a saída do povo para Israel, para Jerusalém, 49 anos depois, Jerusalém já estava completamente reconstruída.
Jerusalém já estava completamente, a nação de Israel já estava completamente restabelecida. Agora, o que é interessante e poderoso? 49 anos depois, a nação já estava completamente reconstruída, depois de tanta destruição. Era para que se cumprisse essa profecia, que seriam 7 semanas, 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7, 49. Irmãos, olha que poderoso. As coisas não acontecem por acaso. Então, quando você lê na história que em 49 anos a cidade, a nação foi totalmente reconstruída, isso é por um arranjo sobrenatural. Isso é por um arranjo de fato celestial por detrás. Agora, o mais poderoso, a palavra do Senhor diz aqui o seguinte, que volta para o verso 25, sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Olha só, você percebe o seguinte, desde a saída até a edificação de Jerusalém, embaixo o próprio texto vai falar, 7 semanas, por isso foram 49 anos, 7 vezes 7, e 62, mas esse 62 é da onde até aonde? O próprio texto já te contou, olha só, até ao ungido, ou seja, da ordem, da permissão para voltar à nação, e para restaurar a nação, 7 semanas, 49 anos, isso se cumpriu, graças a Deus. Agora, desse ponto de partida, da cidade restaurada, da nação restaurada, até ao ungido, até o príncipe, exatamente 62 semanas. Irmãos, vou te falar algo muito poderoso. Se você então somar 62 semanas com 7, dá 69. Se você, obviamente, fizer a conta, né, 69 vezes 7, vai te dar 483. 62 mais 7, 489. Você sabe que desde quando o decreto de Artaxerxes foi divulgado, permitindo a volta, até a morte de Jesus na cruz, foi exatamente 483 anos completos. Ou seja, quando a cidade e a nação foram restabelecidas, exatamente 62 vezes 7 anos foi o tempo até que Jesus foi pendurado no madeiro. 7 semanas e 62 semanas. Literalmente, tudo aquilo que o anjo Gabriel revelou até o profeta Daniel se cumpriu completamente. 7 semanas, cidade restaurada, nação completamente restaurada. Depois, 62 anos, totalizando 69, 483, da saída até a morte de Jesus na cruz do Calvário. A profecia das 70 semanas está se cumprindo completamente. Mas o texto continua. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Ou seja, isso se cumpriu. E já não estará. Aí, olha aqui, linkando agora com aquilo que eu e você ouvimos aqui do Senhor no domingo passado. Depois disso, o que é que isso aconteceria? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Irmãos, olha que coisa doida. 7 semanas, 62 semanas, se cumpriu, Jesus veio e morreu. Só que aí, o anjo Gabriel já tinha falado para o profeta Daniel, depois que Jesus morrer, depois que o ungido morrer, olha o que ainda ia acontecer, será morto o ungido e já não estará. Ou seja, Jesus veio, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, sim ou não? E aqui
Gabriel ainda contou para Daniel, e depois que o ungido já não estiver mais, o que vai acontecer? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Irmãos, isso foi o que eu contei para vocês que aconteceu. Eu contei para vocês semana passada no nosso culto, que aconteceu exatamente no ano 70 depois de Cristo, que foi quando o Império Romano, sendo ali comandado pelo general Tito, dizimou completamente e destruiu completamente a nação de Israel e também Jerusalém, e também até o santuário. O que é o santuário? O templo. No ano 70 depois da morte de Cristo, o templo foi destruído. E aí na semana passada eu te contei todo o milagre que Deus fez com a nação de Israel, que no ano 70 sumiu, e no ano de 1948 reapareceu. Quem lembra que eu te contei semana passada? Ou seja, o profeta Daniel, ele já tinha recebido a revelação também, de que Jerusalém e o templo seriam destruídos. Agora, do ponto de vista escatológico, o que é poderoso você perceber? Que eu já te contei que o templo, a cidade e a nação que foram completamente dizimados, já agora existem. A nação, lembra que eu te contei sobre o que aconteceu, que a ONU declarou Israel como nação, 14 de maio de 1948, aí depois eu te contei o que aconteceu poucos anos depois, que por intermédio da guerra dos 6 dias, a nação de Israel agora tinha recebido de novo a cidade de Jerusalém. Qual que é a única coisa, irmãos, que nós não temos ainda? O templo. É por isso que Jesus não veio claramente, porque a volta de Jesus, literal, só se dará, obviamente, depois da última semana, e para que a última semana aconteça, o templo precisa ser reconstruído, e o templo ainda não foi. A cidade já está lá, a nação já está lá, e acredite em mim, o templo será reconstruído. Agora, o que está escrito aqui? Que, verso 27, aqui vem a última semana da profecia das 70 semanas de Daniel. A última semana, qual é essa semana, pastor? A última semana é a semana de 7 anos, que o anticristo irá governar sobre a terra. E aí, como que as pessoas que estiverem vivas nesse momento da história, nós não sabemos daqui quanto tempo será, mas quando que as pessoas que estiverem vivas perceberão que de fato começará a última semana de Daniel, a última semana de 7 anos, quando ele fizer isso aqui, quando o anticristo, verso 27, Daniel 9, 27, ele fará firme aliança com muitos. A prova que essa é a última semana de Daniel está aqui, por uma semana. É a última semana, é a semana que está faltando. 69 semanas já se cumpriram. 7 anos, o povo saiu, nação completamente reconstruída. Da nação completamente reconstruída, até a morte de Jesus, mais 62, com 7, 69. Cadê a última semana? A última semana acontecerá quando o anticristo vier sobre a terra. O anticristo ainda não veio, mas por que nós podemos afirmar que nós vemos toda essa movimentação? Por tudo aquilo que eu falei com você no domingo passado, de que já existe todo o cenário pronto para o fim dos tempos. E aí então, para finalizar esse raciocínio, quando o anticristo vier, ele governará sobre a terra por quantos anos? Diga comigo, 7 anos. E aí aqui já está escrito, ele fará, e olha só, e na metade da semana, ou seja, exatamente 3 anos e meio após ele assumir o governo da terra,
o que ele vai fazer? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Por quê? Porque, olha, deixa eu te contar uma coisa, no dia que o anticristo assumiu o governo na terra, nesse dia, ele vai firmar uma aliança de paz, ele vai governar por 7 anos, no meio desses 7 anos, você lembra quando em algumas passagens na Bíblia, fala assim, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, quando você vê isso em algumas passagens, eu não vou abrir aqui, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, o que é 1 tempo, mais 2 tempos, mais metade de, 1 mais 2, 3, mais meio, 3 e meio, por quê? Porque exatamente na metade dessa semana, ele vai quebrar essa aliança de paz, e começará na terra, os piores dias da história da humanidade, que é chamada de a grande tribulação. Então veja bem, a grande tribulação, ela não é o período inteiro de 7 anos, a grande tribulação é a segunda parte da semana, é a segunda parte de 3 anos e meio, aonde a terra viverá. Se você acha que nós estamos vivendo um caos, infelizmente, eu tenho uma notícia para te dar, é apenas o princípio das dores. Mas, quando esses 3 anos e meio acabar, que é a segunda parte dos 7 anos, ele virá. E nesse dia, de uma maneira muito clara, todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, e reconhecerá que Ele é o Senhor. Ele virá cavalgando um cavalo branco, na sua boca haverá uma espada afiada, os seus olhos serão como chamas de fogo, e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seus cabelos serão alvos como a neve. Oh meu irmão, que cena, meu Deus, meu Deus. Eu vou encerrar, mas antes eu só quero te mostrar uma coisa. Por que nós podemos acreditar? Além de tudo que eu te falei na semana passada, eu quero encerrar falando algo para você. Pega tudo que eu falei semana passada e serve. E hoje eu quero finalizar te dando mais um motivo para você acreditar por que nós estamos vivendo o final dos tempos. Vou te dar esse motivo para nós celebrarmos a ceia. Projeta para mim, Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus 24, 36. Mateus 24, 36 diz assim: mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha só, nem o Filho. Eu lembro que uma vez eu gravei um videozinho, está lá no meu IGTV, depois você pode voltar lá, no meu Instagram para você assistir, que eu gravei um vídeo que eu perguntava assim, falei, se um anjo aparecesse para você e te contasse que Jesus Cristo está voltando daqui um mês, me responde uma coisa com sinceridade, eu perguntei nesse vídeo e pergunto para você, se um anjo aparecesse para você hoje à noite e te falasse, melhor, se um anjo aparecesse aqui para nós agora, Igreja Emaús, só para vocês eu vou contar, a volta de Jesus vai começar daqui um mês, fala a verdade, sua vida ia mudar nesse um mês ou não? Misericórdia, quem falou, vixe. Porque se você reconhece que a sua vida ia mudar, se você soubesse que ele voltaria daqui um mês, você está afirmando que você não está pronto para a volta dele agora. Se você recebesse uma notícia que ele vai voltar daqui um mês, você tinha que ficar triste, fala, nossa, minha torcida é para que fosse nessa noite, minha torcida é para que esse dia que começou não terminasse. Vocês estão me entendendo, igreja? Mas esse versículo aqui te fala, meu filho, minha filha, anjo nenhum vai aparecer para você, porque anjo nenhum sabe, olha o que é mais louco, nem o filho, sabe o que é isso? Nesse exato momento lá no céu, Deus está, pode tocar,
vai ter algum culto que vai dar certo. Olha aqui para mim. Sabe o que vai ser poderoso? Sabe o que? Olha só. Você tem noção que nesse exato momento lá no céu, Deus Pai está lá, assentado sobre o trono, e o Filho está à destra. Opa! Sinais. O Filho está à direita. Nem o Filho sabe se o dia é hoje. Você tem noção que nessa hora Jesus deve estar lá no trono pensando: Pai, será que agora? Meus irmãos, Jesus está lá, olhando para o Pai, doido para voltar. Só o Pai, somente o Pai sabe o dia e a hora. Mas olha o que fala um versículo depois, e é isso que eu quero que você vá embora daqui no seu coração. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, vou só completar a leitura, vem, completa a leitura. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe o que é isso? Enquanto Noé estava lá construindo a arca, eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo. Eles não estavam dando moral para aquilo que Moisés, oh meu Deus do céu, para aquilo que Noé estava bradando. Noé estava construindo, as pessoas não percebiam, as pessoas zombavam, comiam, bebiam, viviam a vida normal, e tinha alguém que estava preparando o dilúvio, está chegando. O que está escrito? Você quer saber quando ele vai voltar? É quando os dias estiverem mais ou menos parecidos com os dias de Noé. Agora, como que eu finalizo essa pregação? Tem que te mostrar na Bíblia Sagrada, porque o resto é resto. Será que os dias de hoje são dias semelhantes aos dias de Noé? Será que o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo semelhante àquele que antecedeu o dilúvio? Porque este é o sinal: os últimos dias serão como os dias de Noé. Projeta para mim, livro de Gênesis capítulo 4. Eu quero te mostrar algumas semelhanças entre os dias de Noé e os dias de hoje. Gênesis capítulo 4, verso 17. Perdão, verso 19. Eu ia começar a ler do 17. Eu vou ler, pode deixar o 19 lá. Verso 17: E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. O nome de seu filho Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Metusael, a Lameque. Verso 19: Lameque tomou para si 2 esposas. A primeira, o nome era Ada, a outra Zilá. Sabe o que é interessante? Capítulo 4 é um capítulo onde está descrito a descendência desde Adão. Até porque depois eu até vou pregar no nosso estudo de Gênesis, eu vou fazer um paralelo com você sobre a diferença de Gênesis 4 com Gênesis 5. Mas o fato é, estes aqui são dias que antecederam os dias de Noé, porque Noé depois vai aparecer no capítulo 6. Sabe o que é interessante? Você sabe que na palavra de Deus nomes possuem significado. Diga comigo, nomes. Diga mais alto, nomes na palavra de Deus possuem significados. Esses nomes obviamente são nomes hebraicos. Irmãos, eu vou te contar uma coisa muito profunda. Sabe qual é o significado do nome Ada? Ou seja, quer dizer que então nos dias de Noé você tinham pessoas, mulheres
que se chamavam Ada, outras se chamavam Zilá. Ada significa ornamento, Zilá significa tela ou aparência. Olha aqui para mim, você sabe a palavra ornamento, talvez você conhece ornamentação. O que é uma ornamentação? É uma decoração. Olha aqui para mim, as pessoas naquele tempo, Ada, decoração, Zilá, aparência ou tela. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta: será que nós estamos vivendo uma geração de decoração, de aparência, de tela? Será que nós estamos vivendo uma geração preocupada com a estética? Será que existe uma preocupação exacerbada, exagerada com estética nos nossos dias? Irmãos, nós vivemos a maior era de... Olha, sabe o que é interessante? Muitas vezes em roda de conversa a gente faz esse comentário. Nos dias de hoje, uma pessoa nasce de um jeito, ela morre de outro jeito, porque ela pode trocar tudo. A cara ela troca inteira, troca nariz, troca dente, troca tudo. Ou eu tô doido. Deixa eu contar uma coisa, nada contra você trocar, fica à vontade. Mas, né? Mas olha aqui para mim, eu não tenho nada contra cirurgia plástica, não tenho mesmo. Profetizo que minha mulher vai fazer Iracataramanarás, porque ela é linda e vai ficar mais linda ainda, porque senão alguém pode cortar e achar que eu estou falando alguma coisa, né? É porque é um desejo do coração dela, eu quero que os sonhos dela sejam cumpridos. Agora entendeu, né? Profetizo também que eu vou pôr uns dentes bonitinhos, rarará. É, doutora? Estou brincando, mas olha aqui para mim. Mas olha só, mas nós não podemos ser tomados e levados pelo desespero da aparência. Mas o mundo é. Ou eu estou errado? O mundo, presta atenção, você tem que entender que não é errado você querer ficar mais bonito, não é isso que eu estou falando. Mas a análise de que o mundo está preocupado com a aparência, ela é verdadeira, sim ou não? Nós vivemos a geração da tela, Zilá, a geração da aparência, da decoração, isso e aquilo. Eu sempre falo uma coisa, eu gosto de coisa bonita. Por que a gente tem luz? Só porque eu acho bonito. Tem nada a ver com o mover de Deus isso aqui. Agora, miseráveis seremos se tivermos decoração e não tivermos a glória de Deus. Porque nós não podemos fazer parte do que o mundo está vivendo. O mundo vive aparência, nós vamos viver realidade. Mas nos dias de Noé o mundo vivia aparência. Nos nossos dias o mundo está vivendo aparência, sim ou não? Aí, ainda mais para te mostrar o tanto que a coisa é doida. Olha só, lá em Gênesis no capítulo 6, verso 1, projeta para mim, Gênesis 6, 1. A palavra do Senhor diz assim: foram multiplicando os homens na terra. Ei, olha aqui, em Gênesis capítulo 6, é o capítulo que Noé vai entrar na história. Eram dias de grande crescimento. Do que? Multiplicação de homens na terra. Crescimento populacional. Ei, deixa eu te contar uma coisa doida. Nos dias de Noé, foram os dias que a população da terra mais cresceu. Foram se multiplicando os homens. Você sabia que hoje nós já temos mais de 7 bilhões de pessoas vivas na terra? Você sabia disso? Né? Alguns falam até 7,7. Você sabia que na história nunca houve uma geração com mais pessoas vivas na terra? Só que o índice é tão absurdo, mas é tão absurdo, que se você somar todas as pessoas que de Adão até os dias de hoje nasceram e morreram, o número de pessoas é menor a 7 bilhões. Sabe o que significa isso? Que hoje na terra, a população terrestre hoje, da população dos vivos, é maior do que a somatória de todos aqueles que já nasceram e morreram na terra. Tem mais gente viva hoje do que todos aqueles que morreram durante toda a história. Será que os nossos dias são dias que os homens se multiplicaram na terra? Sabe o que é interessante? É que a própria ONU afirma que esse crescimento populacional vai ter um fim,
Você sabe que agora a gente está entrando numa fase que muita gente quer ter menos filhos, sim ou não? Então eles acreditam que até 2050 essa conversa vai parar, que de 2050 para frente a população da Terra vai começar a diminuir. Espera aqui, presta atenção, não estou dando data nenhuma, mas eu estou tentando te mostrar sinais. Você sabe que no capítulo 4 mesmo, começaram as cidades, aquilo que através da multiplicação de homens, geraram também as cidades. Ei, nós vivemos a geração do maior número de cidades grandes na história. Só no Brasil são 19 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Na China são 80 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. 60% de toda a população mundial mora nas grandes cidades. Os nossos dias são como os dias de Noé. Eu vou te contar uma coisa muito doida. As duas últimas coisas que eu vou te contar. Vai lá para o livro de Judas, no verso 15. Todo time de adoração pode subir. Volta o 14. Olha só. Quanto a estes também profetizou Enoque. Deixa eu te contar uma coisa. Enoque foi um homem que viveu anos antes de Noé. Você sabe o que a Bíblia nos conta? Que Enoque, ele falava a respeito da vinda do Senhor, ou obviamente naquele caso a respeito de tudo aquilo que Jesus faria, de tudo que Deus Pai faria. Mas sabe o que é interessante? As pessoas não deram crédito às palavras de Enoque. As palavras de Enoque foram completamente ridicularizadas, assim como as palavras de Noé também foram ridicularizadas. Ô Noé, mostra aí a nuvem carregada para você construir essa arca. Aí eu te pergunto, será que nós vivemos uma geração que a pregação é ridicularizada? Será que nós vivemos uma geração que a pregação sobre o fim dos tempos é ridicularizada? Eu quero te contar uma coisa, muita gente está achando que nós somos um circo cheio de palhaço aqui, achando que Jesus está voltando. Nós vivemos como nos dias de Noé. E a última coisa que eu vou te mostrar, volta lá para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, ainda fala então a pior das aberrações. Desce lá para o verso 2 mesmo. Gênesis 6, 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Olha aqui para mim. Aconteceu uma aberração, uma relação sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Pastor, quem são os filhos de Deus? Olha aqui para mim. Por intermédio daquilo que Jó descreve no capítulo 1 e no capítulo 2, Jó, no livro de Jó, você pode abrir no capítulo 1 e no capítulo 2, Jó chama os anjos de filhos de Deus. Você lembra que houveram aqueles anjos que caíram junto com Satanás, sim ou não? Como o anjo foi uma criatura divina, Jó chama os anjos de filhos de Deus. Lembra que eu falei para você um princípio hermenêutico que a Bíblia explica a Bíblia? Para eu te falar quem são os filhos de Deus, eu tenho que te mostrar na Bíblia quem são chamados de filhos de Deus, nesse contexto. Jó chama anjos caídos de filhos de Deus, porque foram criaturas de Deus. E se você abrir no próprio livro de Judas, que eu estava lá, e também no livro, a segunda carta de Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 3, e no livro de Judas, você vai ver tanto o apóstolo Pedro, quanto o apóstolo Judas, e quando eu falo apóstolo Judas, não é que era o Judas um dos apóstolos, não, era o Judas irmão de Jesus, mas que virou um apóstolo do Espírito Santo, para alguém não me assistir e achar que eu estou falando besteira, tá? É o Judas irmão de Jesus, não o discípulo de Jesus, mas ele também era apóstolo do Espírito, não apóstolo do Cordeiro. Olha aqui para mim, Judas e Pedro falam que anjos deixaram o seu habitat natural e pecaram, e por isso foram presos. Ou seja, sabe o que aconteceu aqui nos dias de Noé? Sabe os anjos caídos? Eles deixaram a sua forma natural e eles se relacionaram sexualmente com mulheres, com pessoas.
Então, aqui nós estamos falando de um contexto de aberração sexual. A aberração aqui nesse nível foi de relacionamento de anjos com mulheres, anjos caídos. Por isso nasceram os Nefilins. Alguns chamam de Nefilins ou Nefilins, que eram aqueles seres todos estranhos, gigantes. Olha aqui para mim. Deus falou: basta, basta. Chegou a hora do dilúvio. Nós vivemos a geração mais perversa sexualmente de toda a história. Ou eu estou mentindo, ou eu estou falando algo errado. E aí sabe o que aqui, isso aqui formou? Quando forma os Néfilins, você está falando, sabe de quê? De uma mutação, de uma alteração genética. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos a ciência querendo realizar mutações genéticas. Esses Néfilins eram o quê? Era gente, era anjo, era o quê? Era uma aberração. Deixa eu contar uma coisa. Você vê aí clones de animais. Eu não me iludo que a ciência não vai parar até conseguir clonar um ser humano. Vai lá saber quanto tempo isso vai demorar. Mas olha aqui para mim. Se você analisar, todos os contextos dos dias de Noé são semelhantes ao contexto dos nossos dias. E a Bíblia falou: quando estiver sendo vividos dias como os de Noé, prepara. 69 semanas se cumpriram. Jerusalém foi destruída, mas já foi reconstruída. Só falta a última semana do anticristo. O templo ainda será reconstruído, mas com uma dimensão profética de percebermos que estamos vivendo dias como os dias de Noé. Nós precisamos ficar sóbrios e vigilantes, porque a última semana de Daniel está próxima. Todos os últimos eventos escatológicos estão próximos. E o meu intuito como igreja é que nesses dias você saia com seu coração em chamas. Eu não vou desperdiçar a única oportunidade que eu tenho de viver para o Senhor. Eu não vou desperdiçar a minha chance de fazer a diferença, de anunciar o evangelho do reino a todos os povos, e então virá o fim. Eu não vou me perder com prazeres carnais. Eu não irei me perder com uma preocupação pelas coisas da terra, com uma preocupação em viver uma geração fútil. Mas eu quero a volta do Senhor. E é por isso que nesses dias o Senhor tem levantado uma igreja que clama: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos desesperados pela sua volta.